Boa tarde. Hoje eu venho aqui trazer uma palestra que foi através da leitura de um belo livro que eu li, A Voz do Conhecimento, livro da filosofia toteca, de um médico mexicano, Dom Miguel Ruiz. Algumas questões eu vou trazer na íntegra, como a história dele com o avô, para que vocês percebam por que será que eu trouxe essa reflexão para nós. Por que será que eu tenho a vontade de trazer esse tipo de reflexão para nós ao longo desses dias? Ouça a sua voz interior e transforme a sua história. Como eu gostaria que nós refletíssemos uma história sobre a fé, uma história sobre os conflitos da vida, uma história, o que ele chama de verdades e mentiras, que ao longo da vida nós vamos atribuindo à nossa vida. Diz ele que nós chegamos verdadeiros depois que começamos a falar pelas influências da vida. Algumas pessoas vão nos dizendo na linguagem dele algumas mentiras. Desculpa, eu entendo o que ele quer dizer, que é como se nós, de todas as maneiras, quiséssemos ser aceitos, e aí nós deixamos a nossa verdade. E esse foi o objetivo maior. Eu trouxe na íntegra algumas reflexões para eu não esquecer de dizer a vocês. É uma história e uma reflexão acerca do bom senso. É uma história acerca da fé, a importância da filosofia toteca. E o que é a filosofia toteca? Chegam-se os tempos, chegaram não, chega-se o tempo de nós perguntarmos o que é que nós estamos fazendo neste planeta tão difícil que é a Terra. Então, desculpe-me se em algum momento nós nos atrapalharmos com alguma coisa, que meu objetivo é que a gente faça as nossas reflexões de todas as maneiras, de uma forma bem cuidadosa. E eu queria dizer para vocês, de forma linda, o que diz essa palestra. Vamos perceber só se está gravando. Veja bem, a vida é uma constante busca. Ouça a sua voz interior e transforme sua história. É a segunda edição. Quando eu terminei de ler esse livro, me tocou profundamente, tocou a minha alma. Quando eu coloco facilitadora de talentos, Margarida Machado, porque eu sou apenas uma facilitadora. E como eu tenho cuidado com as imagens, eu coloquei essa estrelinha junto dessa flor, para que vocês pensassem a vida, uma constante busca. O que é que nós estamos fazendo nessa busca? E aí eu queria começar a reflexão, como sempre eu faço, dizendo a minha tarefa. Eu sou terapeuta holística, sou especialista em florais. Eu amo falar sobre isso. Quando vocês verem eu falar sobre isso, não tem nada de me achar, como diz na sociedade. É porque foi muita luta para chegar aqui nessa tarefa, que eu denomino minha tarefa de vida. Eu coloco essa flor na simbologia da rosa, porque na vida a gente tem tantos espinhos, mas nós precisamos aprender a florescer. Que é isso que eu trago essa palestra para a nossa reflexão. E essa palestra faz parte do projeto Semeadura. Eu sou a autora, Margarida Maria Vieira Machado, facilitadora de talentos, e eu queria explicar para vocês, e queria que vocês tivessem paciência, porque eu trouxe na íntegra o que é o projeto Semeadura. E eu faço uma breve apresentação do projeto.
Os princípios desse projeto estão respaldados em descobertas sobre o desenvolvimento humano, seja trabalhando com as reflexões, através do entendimento holístico, que ver o ser humano como um todo. E essa foi a minha escolha de ser terapeuta holística, ver o ser humano como um todo. O ser humano não é só o físico, o ser humano não é só a emoção, o ser humano não é só o espiritual. O ser humano é o todo. E nós precisamos ver o ser humano como um todo. Então, na apresentação do projeto Semeadura, eu gosto muito. Na verdade, hoje, eu tenho mais de 33 entre palestras e cursos. E eu gostaria que nas nossas reflexões eu tivesse a oportunidade de presentear com essas palestras e esses cursos. Tem como objetivo principal, primeiro, promover ensinamentos simples, tudo a ver comigo, com uma abordagem clara, leve, para favorecer uma reflexão importante. Que podemos e devemos ser melhores como seres humanos e como profissionais. Neste momento que estamos vivendo, o momento da pandemia, vemos uma palavra tão presente, se reinventar. Eu me aproprio dessa palavra e acredito nela. Então, na hora que eu trago a apresentação do projeto Semeadura, para que vocês entendam nas próximas palestras e os cursos, que com certeza os cursos eu farei com algum custo, porque eu vivo do meu trabalho. Mas as palestras eu procuro trazer de forma gratuita, para que a gente possa juntos refletir. Segue a apresentação. Sem deixar de lado a qualidade de vida, que pode ser traduzida como um controle emocional. Dar um sentido individual para a vida, cada um com sua história, cada um com sua vida, cada um com seus valores íntimos, para aumentar a criatividade, aprendendo a lidar com os conflitos existenciais, para aumentar a criatividade, a espiritualidade, desta forma, favorecer a intuição. Quando realizarmos os cursos, teremos o objetivo de preparar os profissionais para enfrentar as adversidades do cotidiano, como agora nós estamos vivendo, mais do que uma adversidade. A pandemia nos traz tantas lições, como eu digo, para aqueles que querem aprender. Não é suficiente termos apenas um currículo recheado de experiências técnicas. Se faz necessário nos dias de hoje termos habilidades de lidar com o que nos chega, sermos éticos, não perder a nossa essência. Paz e luz. Margarida Maria Vieira Machado. Eu queria muito deixar para vocês essas reflexões, porque quando nós deixamos de lado a qualidade de vida, quando nós não temos um controle emocional, os conflitos existenciais chegam de uma forma violenta. Então, eu queria que nós começássemos a refletir. Sejamos sempre essência, nunca aparência. Isso faz a diferença. Como nós, humanos, nos preocupamos muitas vezes com essa aparência. Como nós agora, numa época como essa, chega a ser repetitiva, nós não temos nem como aparentar. Ou nós somos, ou nós não temos o que aparentar. Sejamos essa essência, porque todos os caminhos se abram na direção dos seus sonhos. Se nós não acreditarmos nos nossos sonhos, quem irá acreditar? Podemos não ter ainda realizado, mas nós podemos rever, nós podemos sonhar de novo e de novo. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter fé. É por isso que eu trago a filosofia toteca de uma forma belíssima. O livro chama-se A Voz do Conhecimento, o livro da filosofia toteca. E vocês vão entender por que eu quero trazer. A filosofia toteca tem a sua origem na mesma unidade essencial de verdade que todas as tradições sagradas esotéricas que encontramos no mundo afora, palavras dele, Dom Miguel Ruiz. Referência que os mestres vêm ensinando
ao redor do planeta, mesmo admitindo elemento espiritual, seria mais exato descrevê-lo como um modo de vida, que é o objetivo que eu trago, que se distingue pelo pronto acesso à felicidade e ao amor. O que é a felicidade? O que é amor entre as pessoas nos dias de hoje? Dias tão difíceis nesse grande professor coronavírus. Eu digo professor de uma forma corajosa, porque de alguma forma, ou de tantas formas, depende do nosso ser, vem nos ensinar até o que não queremos mais na nossa vida. Liberarmos as energias que não nos faz bem, nós vamos ver. Então, a filosofia tolteca, ela tem essa origem da verdade, nas tradições que são chamadas esotéricas, mas o motivo principal que eu trago é por avaliarmos o nosso modo de vida. Tolteca significa artista do espírito. Veja essa imagem bela que eu procurei o significado. Então, o livro A Voz do Conhecimento, Dom Miguel Ruiz, guia prático para a voz interior. Ele é autor do best-seller Os 4 Compromissos, que eu tive o cuidado de trazer, porque tem a ver com as nossas reflexões de hoje. Nós, seres humanos, não temos a menor ideia do que realmente somos, mas sabemos o que não somos. Às vezes nós nos apropriamos dizendo que sabemos o que somos. E ao longo dos anos, passam-se os dias, passa-se a nossa idade cronológica, e nós humanos temos tanta falta, nós somos tão carentes de amor, somos carentes de uma palavra, por isso que eu trouxe essa mensagem de Miguel Ruiz, que nós não fazemos ideia, do que nós seres humanos não temos a menor ideia do que somos, mas sabemos o que não somos. E às vezes nos entristecemos tanto por isso. Não importa se você é uma rosa, um lótus ou uma margarida, o importante é florescer. Para vocês não pensarem que fui eu, foi Osho que fez essa mensagem belíssima. Deixa eu me tirar aqui um pouquinho para que eu não fique em cima das frases. É muito interessante como nós vemos que às vezes a gente tem uma necessidade tão grande de ser, mas às vezes a gente não tem coragem de ser quem a gente é. E nós precisamos ter coragem. Como se pode acreditar em alguém que diz eu te amo e depois ameaça você com desrespeito numa violência emocional? Como podemos? Como podemos acreditar nas palavras de alguém que nos diz amar e depois nos desrespeita emocionalmente? Quando você se ama e se respeita, não há como consentir que alguém te desonre. E entendam, porque eu quero trazer isso. Entendam onde eu quero chegar. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos amar de verdade. Ando em busca, saiu um errinho, de apreço, de aceitação, de amor, não sabendo que se trata apenas de uma história, a história de cada um de nós. Nós somos carentes de sermos apreciados. Alguns de nós até negam. Não, eu não preciso ser aceito. Nós precisamos, que faz parte da condição humana. Buscamos nosso eu autêntico, os humanos continuamente em busca de justiça, de beleza e de verdade, de nosso jeito de ser que precedeu a crença, ele refere-se em mentiras. E eu vou explicar um pouco isso, porque eu quis trazer na íntegra o que o autor fala. Ele quer dizer que quando nós vivemos nesta vida, ao longo dos dias, nós buscamos a justiça, a beleza e a verdade, e muitas vezes nós acreditamos no que o outro diz sobre nós, sem muitas vezes o outro
ter conhecimento de quem nós somos. Desculpa esse chorinho, é o nosso cachorrinho que está aqui ao lado, que foi mudar de posição, desculpa. Buscamos isso de uma forma tão verdadeira e muitas vezes acreditamos nessa crença do que o outro se apropria de nós. Precisamos refletir. O que é verdadeiro é real. O que não é verdadeiro não é real. É uma ilusão, como nós nos iludimos com tantas questões. Parece real, mas não é uma ilusão. O amor é real. É a suprema expressão da vida. O universo, ele é tão simples, o universo, mas os humanos complicam tudo, diz ele. Aí eu trago para vocês nessa imagem que eu encontrei. A energia que você espalha é a mesma que você recebe. Acredite, distribua melhor energia sempre. O melhor que você tem. A sua melhor energia, a melhor qualidade de energia. Aí ele conta a história do avô que eu trouxe no livro, que eu quero ler na íntegra, para eu não fazer uma interpretação equivocada, e eu queria que vocês tivessem paciência. Uma visita a meu avô. Considero-me sortudo, pois fui criado aprendendo uma antiga tradição conhecida como toteca. Minha mãe era uma grande curandeira e para mim nada tinha de extraordinário testemunhar milagres, já que não conhecia outra coisa. Cresci com a convicção de que tudo é possível, mas o que aprendi sobre os toltecas está cheio de superstição e de mitologia. Lembro-me de ter visto superstições em toda parte e na adolescência comecei a me rebelar contra as mentiras que vinham na mesma tradição. Aprendi a desafiar tudo que certas experiências me estavam nos olhos. Será que é verdade? Um dia, ele teve um diálogo com o avô, porque eu vou pular um pouco para não me delongar. E ele não conseguia explicar com palavras os seus sentimentos. Então, ele conta algumas experiências que mudaram completamente o ponto de vista. Ele dizia, a cada experiência eu percebia que alguma coisa fora óbvia, mas que nunca tinha visto antes. Talvez essa história que ele relata nos traz uma oportunidade de perceber, diz ele, e esse é o objetivo da minha leitura, para perceber as nossas verdades. A nossa vida é cheia de verdades. Nós não podemos deixar que ela seja cheia de mentiras, que ela seja cheia de ilusões. Muito me limito a deixar passar, mas outras abriram meus olhos espirituais e tornaram possível a transformação da minha vida, que é o motivo que eu trago essa história. Uma delas surgiu na visita ao meu avô. Eu já cursava a faculdade de medicina e meu avô era aquilo que chamavam o velho nagual, que a expressão nagual é curandeiro. Na época, e hoje ainda se fala, é como se fosse um xamã. Tinha quase 90 anos e as pessoas costumavam visitá-lo apenas para aprender, ficar perto dele. Vovô me ensinava, desde meninice, que toda a infância trabalhei com afinco pelo grau da qualidade de conquistar o respeito dele. Ora, na época, eu fingia ser um intelectual. Eu queria impressionar vovô com as minhas opiniões. Eu queria me tornar astuto. Eu queria ter sorte. E fui à casa dele da forma que sempre fizera. Ele me recebeu com um sorriso enorme, com um amor imenso. E eu comecei a expressar meu ponto de vista. A injustiça no mundo, sobre a pobreza, sobre a violência, sobre o conflito entre o bem e aquilo que eu chamava de mal. Vovô, muito paciente, ouviu tudo e a certa altura fez um sorrisinho em seu rosto e eu senti que viria alguma coisa. E pensei, ele está de gozação comigo. E notando a minha reação, vovô olhou nos meus olhos e disse assim, que é o que eu quero que vocês prestem bem atenção. Bem, Miguel,
Essas teorias que você aprendeu são ótimas, disse, mas são apenas teoria. Tudo o que você me disse não passa de uma história. Não quer dizer que seja verdade. Quantas vezes na vida nós permitimos na nossa vida que as pessoas nos contem inverdades, ilusões que nós acreditamos como verdade, porque nós somos seres humanos. E eu queria cada vez mais, o objetivo dessa palestra é que nós nos apropriássemos da nossa verdade, que nós tivéssemos coragem de viver a nossa verdade. Eu não vou ler a historinha na íntegra, mas eu queria só algumas partes, assim, para que a gente possa até refletir, se emocionar. Ele diz assim: era tarde demais e meu avô começara a falar. Me olhou com um sorriso largo. Você sabe, Miguel, muita gente nesse mundo acredita que há um grande conflito no universo entre o bem e o mal. Ora, isso não é verdade. A verdade é que há um conflito, mas só existe na mente humana, porque o universo não existe, no universo não existe esse conflito. Ele não é verdadeiro para as plantas, para os animais, para as estrelas, para as árvores e para o restante da natureza. Ele só é verdadeiro para os humanos. Enfim, o que eu mais queria dizer a vocês nessa história, ele diz assim, vou dizer bem devagar. Quando você vive a sua vida de verdade, você se sente bem e a vida é maravilhosa. O resultado de acreditar em mentiras que os outros dizem e defender essas mentiras cria o mal, o que chama-se de fanatismo na sociedade. A violência, a agressão, os sofrimentos, não só na sociedade, mas também no indivíduo. O universo, como eu já disse antes, ele é tão simples. Quanto ele é ou ele não é, mas os humanos complicam tudo. E aí ele ficou quieto e disse assim, ele ficou quieto, Miguel, e ele disse, Miguel, todo drama que você sofre na sua vida pessoal é resultado dessas crenças, principalmente a respeito de si mesmo. E a primeira mentira que acredita é o que você não é. É como você deveria ser. É competente, que não é perfeito. E isso, Miguel, é que traz todas essas questões de tristeza na nossa vida. Cada ser humano, lindíssimo, é como Picasso. Ser humano é um contador de histórias, o que significa que cada um de nós é um artista. E eu trago essa história de uma forma tão simples, querendo ler parte dela na íntegra, para vocês verem as nossas reflexões de hoje com minha simplicidade, como nós precisamos viver a nossa história, como nós precisamos nos apropriar, até me emociono, como nós precisamos pensar, qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, de qualquer lugar do mundo, pode alterar a maneira absurda a realidade em que vive. Quando nós não estamos felizes com a nossa vida, nós podemos nos apropriar dessa realidade. Nós podemos mudar dentro do nosso limite, claro, a nossa realidade. Há os 4 compromissos da filosofia toteca que eu fiz questão de trazer para cada um de nós. A primeira, a palavra tem a força e poder. A palavra cria tanto bem quanto mal. Queria que nós refletíssemos. Cabe a nós usá-la para o bem. Cabe a nós usá-la para o bem. Quero que soe nos ouvidos de cada um de nós. Com ela, consolamos, animamos, salvamos, amamos o que nos rodeia, mas também, algumas vezes, aniquilamos a confiança e a autoestima, condenamos, insultamos e atropelamos as pessoas. E com nós mesmos não somos diferentes. O que dizemos está nos criando todos os dias.
somos o que pensamos, dizia André Luiz, através de Chico Xavier. Quando reclamamos, nos tornamos vítimas. Nada religioso, só porque eu me lembrei. O que diz no livro, quando reclamamos, nos tornamos vítimas. Criticando, nos tornamos juízes. É assim que Miguel Ruiz explica este primeiro princípio. E eu trouxe, porque eu acho que é muito valioso para nós, esses 4 princípios. O segundo, não tome nada como pessoal. É muito comum que, devido às ações de outras pessoas, ficarmos de mau humor. Isto é, em parte, porque dependemos muito da opinião dos outros e raramente paramos para pensar que talvez a outra pessoa esteja projetando seus problemas e inseguranças em nós. Precisamos pensar sobre isso. Muitas vezes, quando alguém até nos trata tão mal, sem nós termos o direito de saber por quê, aquele ser poderá estar projetando em sua linguagem algo que não está bem nele mesmo, em nós. Assim, vale a pena que, quando alguém nos fizer sentir mal, paremos por um momento para pensar o ditado. O que João diz sobre Pedro diz mais sobre João do que sobre Pedro. Quando revelamos os nossos sentimentos, revelamos a nós mesmos. E precisamos ter muito cuidado com isso. Não faça suposições. O terceiro compromisso. Responda a esta pergunta. Às vezes em que você imaginou, fantasiou que as coisas que os outros falam têm a ver com você, são coisas negativas ou positivas? Se você respondeu que elas são positivas, bravo, você é uma das poucas pessoas que pensa assim. Mas se você respondeu que elas são negativas, não tenha medo. Há uma explicação. Existe uma teoria segundo a qual o ser humano tende a dar maior importância e credibilidade às más notícias, devido ao instinto de sobrevivência. Agora, se assumirmos que os outros têm uma ideia negativa de nós, quanto dano não podemos causar a outra pessoa? Quanta negatividade irá passar na nossa cabeça enquanto tal coisa? Veja, nós precisamos ter cuidado com as hipóteses, com as suposições. Nós sofremos muito, a começar por mim. Quando nós somos pensantes demais, nós sofremos muito com essas questões e muitas vezes não passam de suposições. Temos que nos educar para não pensar negativamente do que o outro diz sobre nós. É importante que a gente pense sobre isso. E o quarto, que parece muito com minha filosofia de viver, sempre dê o seu melhor. Essa ideia é resumida da seguinte forma: o dia em que você dá o máximo de esforço, da melhor maneira possível, e como você acredita, é quando você aceitará as consequências de suas ações da melhor maneira. É importante notar que é bom procurar um equilíbrio no que fazemos. Damos o que podemos dar, como eu acredito nisso. Fazemos o que podemos fazer, mas sem nos comprometer a oferecer mais do que podemos dar, pois isso só servirá para produzir estresse e frustração. Este princípio toteca, que é a filosofia do espírito artista, é nosso espírito. Lida com a importância de aceitar e conhecer nossos limites, porque conhecê-los também tornará fácil para nós saber se estamos fazendo mais ou menos do que podemos. Tem uma tarjazinha de gravação em cima e eu não estou conseguindo ler, mas eu creio que é menos ou mais do que nós podemos. E eu sei que vocês vão entender. Dê sempre o melhor de si mesmo. Não é o melhor como a sociedade quer, mas é o melhor que você pode dar. E sinta-se bem por isso. Algumas pessoas nós conhecemos, outras Deus faz questão de nos apresentar. Como nesse período da pandemia, isso foi forte na minha vida. Algumas pessoas Deus faz questão de nos apresentar. Como nós precisamos ser gratos
por isso. Como nós precisamos ter gratidão por isso. E eu trago dessa forma tão simples nos slides, para que a gente possa refletir. A lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Caminhe com quem acredita em você. O tempo cronológico, com 56 anos de idade, 6 anos mais do que meio século, me fez entender como é bom andarmos com quem acredita em nós, nos nossos valores, embora precisemos amar até com quem não acredita em nós. Mas caminhe com quem acredita em você, porque isso é uma escolha. Muitas vezes dentro de casa, da família, nós não temos muito essa questão das escolhas, de que o outro não acredita, mas você precisa acreditar em você. Às vezes o outro não alcança a nossa verdade, e é na paz que a maior tempestade perde a força. Precisamos, assim como essa peninha, alcançar a paz. Lembra que de vez em quando eu digo para vocês, na bela música de Paula Fernandes, quando diz eu quero ter mais paz do que razão. E é isso que repetidamente eu vou dizer para o resto dos dias. É na paz que a maior tempestade perde as forças. Quando alguém me pergunta como vai, a maior alegria que eu tenho de responder, tudo em paz. É muito bacana. A gente não encontra ninguém nesta vida por acaso. Cada pessoa, por isso que eu trouxe, é um teste, uma lição ou um presente. Nem todos são presentes. Nós precisamos admitir, nós precisamos entender, nós precisamos acolher essa premissa. Há momentos na vida em que o melhor que temos a fazer é estar calados. É observar a nossa volta. Observe que esse A foi agudo e ecrasiado, mas não fui eu que digitei, já estava. Mas eu quis corrigir. É estar calados e observar a nossa volta. Está trocado esse azinho, esse acento. Deveria ser a crase. O tempo e as atitudes dos outros irão dar-nos as respostas certas. Cada um com sua história. Cada um com suas verdades. E como diz Ruiz, cada um pode ou não pode admitir, mas pode viver mentiras. Às vezes são as pequenas decisões que podem mudar a sua vida para sempre. Acreditem nisso. Não queiram parar de sonhar. Não queiram não acreditar em si mesmo. Veja que eu sempre trago algo infantil. A pureza das crianças, dos desenhos animados. Não só a pureza, mas as verdades. Pequenas decisões mudam tanto a nossa vida. Por isso que nos compromissos, quando diz das palavras, precisamos ter mais cuidado com as palavras. E eu sempre repito, e eu erro tanto por este caminhar. Ninguém é pouco ou muito para ninguém. Somos a medida certa de quem nos aceita, ama e respeita. E quer saber? Fica quem gosta, abraça quem sente e cuida quem se importa. Eu amo essa frase. Às vezes fazemos tanta questão de ficar perto de pessoas que não nos amam de verdade. E é uma tarefa. Muitas vezes é necessário. Mas abraços, respeito,
e para que a gente possa entender que nós não estamos nessa vida apenas para sofrer dos conflitos. Isso nos traz amadurecimento, quando nós não nos demoramos nele. Eu amo a natureza e por isso nem precisa dizer. Eu trago para vocês o que veríamos nesta passagem. O que ver? Com certeza achamos que é uma bailarina e é uma bela flor. É assim que a natureza nos ensina. As pessoas não se encontram por acidente. Eu queria muito reforçar essa questão, que não existe casualidade naqueles que estão juntos no mesmo lar, naqueles que nós encontramos nos caminhos da vida. Poderá ser uma lição, poderá ser um presente, poderá ser um teste, como diz no slide anterior, mas nós precisamos entender, porque a vida é fugaz, a vida é tão veloz, tão passageira, a gente sofre demais por bobagens, não quero nem explicar isso, porque por si só já está claro, por besteiras, tudo um dia se desfaz, mesmo que queira ou não queira, veja o que nós estamos passando nessa fase da pandemia. Importa é viver em paz, pois quando olhamos para trás, lá se foi a vida inteira. Como eu gostaria que nós partíssemos dessa, com a nossa consciência um pouco mais tranquila. Como eu gostaria que nós pensássemos como a vida é fugaz. Como eu queria que nós espalhássemos boas coisas, porque a vida devolve em dobro. Acreditem para aqueles que sofrem. O universo é inteligentíssimo. Espalhe coisas boas. Seja um espalhador de coisas boas. As almas se reconhecem pela energia, não pela aparência. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu gosto. Porque quando eu vejo essas imagens, eu guardo para um dia usar. As almas se reconhecem pela energia. Como eu acredito nisso. Como eu queria que vocês pensassem que não é pela aparência, mesmo porque a aparência é tão efêmera, tão passageira. Compreende que a tua relação com o mundo dependerá da relação que mantiveres contigo mesmo. Quanto mais te ilumines, mais sublime será a tua capacidade de auxiliar a teu próximo e de exercer a misericórdia para com as suas dificuldades. Cada um com sua história. O mundo é a extensão dos teus princípios e valores. Como nós precisamos acreditar. A relação que nós temos com o mundo hoje. Qual é a relação que nós temos consigo mesmo, com cada um de nós? Porque cada ser humano é um contador de histórias. Eu quero lembrar de uma frase de Chico Xavier, que desde muito pequena eu digo para vocês. Se a gente não constrói a nossa história, vem alguém e constrói por nós. Cada um construindo a sua história. Cada um de nós precisa admitir quão humano nós somos. Falhamos, erramos, caímos, levantamos e continuamos a nossa história. Eu queria que a paz seja o seu objetivo para cada um de nós. Que o amor seja seu caminho, que a sabedoria guie seus passos. E Deus te ilumine sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Eu digo isso porque independe da hora que você escutar essa reflexão. Pense como nós precisaríamos ter a paz como nosso objetivo. Não diga não amar, porque as pessoas não são de confiança. Tem tantas pessoas boas ainda neste mundo. Tantas pessoas que precisam do nosso amor. Muitas vezes não é das mesmas que recebemos o amor que nós precisamos. Somos carentes de amor, somos carentes de uma palavra. Quanto mais você ama quem você é, menos busca a validação e aprovação de outras pessoas. A aceitação de si mesmo é a chave. Uma vez que você começa a colocar mais esforço em seu relacionamento com o seu eu superior. Isso me lembra muito a terapia floral. E aceita quem você é. Ninguém mais pode questionar ou abalar essa crença. Essa é sua verdade. Quem você é de verdade. Essa letra não está tão clara, mas eu deixei para que a gente lesse devagar. É a razão de ser dessa palestra. O espírito é a força vital, cada um de nós, que anima todas as coisas. É a essência genuína, verdadeira, é o significado de tudo. Precisamos acreditar muito mais em cada um de nós. Sem sentir-se superior, apenas único. Isto só acontece no ambiente de confiança, de esperança, de ajuda mútua. Para isso, tudo que fazemos necessita ser fundamentado sobre os valores individuais, sermos éticos e nunca deixar de acreditar no que faz. Desta forma, ninguém nos segurará. Acredite em você. Acredite que você pode ser melhor. Melhor a cada dia. Acredite no seu ser, nos seus sonhos, na sua história. Faça da sua história uma história verdadeira. Como eu me emociono. Quantas dores ao longo da vida, com questões familiares, eu já passei, mas eu não deixo de acreditar no amor. Quantas questões vividas, não existe sonho impossível, existe falta de fé. Não diminua seus sonhos, aumente a sua fé. Somos pequeninos, às vezes, na nossa fé. Eu queria que nós refletíssemos sobre isso. Quando eu coloco a margarida e uma joaninha, quando eu escolho as imagens com cuidado, sempre digo isso para vocês saberem que às vezes a gente para de sonhar porque não alcançou. Vamos mudar. Vamos repensar. Vamos fazer de forma pequenina que seja, mas vamos acreditar. Aproveita ao máximo o dia de hoje, o minuto presente. Esse dia nunca mais vai se repetir. Abençoado seja todos os nossos dias. Nunca mais vai se repetir este dia de hoje. Que nossas promessas sejam cumpridas, que nossas preces sejam ouvidas e que nossas lutas sejam vencidas. Não precisa interpretação nesse slide. As nossas promessas, como nós esperamos, sermos felizes, alcançar os nossos objetivos. Tantas pessoas adoecidas porque não acreditam mais nisso. Existem pessoas em nossas vidas, mais uma vez, que são verdadeiros presentes do universo. Almas que nos entendem, talvez conhecidos de outras vidas ou irmãos de vibração. Possui conversas que curam por dentro e sua simples companhia
ajuda a dar sentido a toda existência. Quantas pessoas eu me lembro neste slide, nesta colocação. Existem pessoas na vida que nós queríamos ficar para o resto dos nossos dias em sua companhia. O slide escuro é para dizer que as boas energias se alimentam de boas energias. Quanto mais a gente de luz existir, menos escuro o mundo ficará. Como eu queria que nós acreditássemos nisso verdadeiramente. Precisamos ter boas energias. Precisamos alimentar boas energias. Precisamos, nos nossos diálogos, ter esse cuidado. O amor existe em mim e o amor que cuida existe em você. Como nós, saúda o amor que existe em você. Como nós precisamos de amor. Como nós precisamos ser amparados. Porque tudo é energia. Se a tua energia for boa, tudo que é o teu redor será bom. Que a sua energia seja a coisa mais linda em você. Que você reflita sobre isso. Não nos cabe controlar o tempo. O que nos cabe é amar enquanto há tempo. Ame de verdade. Tenha coragem de dizer, eu amo você. Desencoragem de dizer, eu amo você, mas desencoragem dessas questões. Eu queria deixar um abraço fraterno e verdadeiro de Margarida e dar um até breve, dizendo a cada um, escreva sua história. Acredite nas suas verdades. Não se iluda mais tanto. As mentiras que porventura foram ditas a cada um, busque nesse contexto a sua verdade, para que possamos diminuir nossos traumas, para que possamos viver uma vida com mais leveza, para que possamos de todas as formas acreditar em nós, em nossos sonhos. Eu fico muito feliz de estar com vocês. Que Jesus os abençoe hoje, amanhã e para sempre. Um abraço fraterno e verdadeiro.